Oi, 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 pessoal! No episódio de hoje, nós vamos estar mostrando para vocês o Não Conta Lá em Casa. O que é isso? É o médium, como os fenômenos da mediunidade acontecem com cada um de nós. E para isso, hoje, a Sabrina e eu vamos estar desvendando a descoberta de como isso aconteceu conosco, pois daqui um pouco aconteceu quase que a mesma coisa com vocês. E para isto, hoje a Sabrina vai estar falando sobre a descoberta dela, como que isso se deu. Bom, desde que eu nasci, eu me entendo, né, como uma pessoa que tem a mediunidade. Mas o despertar em si foi mais ali por volta da adolescência, quando eu tive algumas manifestações mais intensas, né, de fenômenos que aconteceram, de eu visualizar mais os espíritos, de eu ter contato com o mundo espiritual. E claro, isso foi me gerando uma estranheza, né, uma diferenciação até do grupo na escola, principalmente durante a adolescência. Era muito complicado tá ali, porque eu via coisas que as pessoas não viam. E a partir dessa percepção, né, de ouvir e ver, é que eu me dei conta de que alguma coisa espiritual, né, ou extrafísica acontecia comigo que não era o habitual das outras pessoas. Eu não sei se para ti foi assim também. Então, para Sabrina, ela está nos falando que ela percebeu que o que ela via ou ouvia não acontecia com as outras pessoas. No meu caso, esse despertar levou mais tempo. Outras pessoas que viram que tinha algo diferente. Eu não via como algo diferente, para mim era igual. Eu não via a diferença do encarnado para o desencarnado. Eram muito parecidos. Outras pessoas que conseguiram diagnosticar, vamos dizer assim, que tinha algo diferente, porque eu não percebi essa diferença. Eu no meu caso, eu consegui distinguir no momento que, por exemplo, aconteceram situações que eram bem engraçadas até. Eu ficava conversando com uma pessoa que não existia. Então, num dado momento, chegavam para mim e perguntavam: Tu estás bem? O que está acontecendo contigo? Daí eu dizia: Não, eu estou aqui conversando com. Daí eu olhava: Cadê a pessoa que eu estava conversando? Essa foi uma das várias situações que aconteceram, né, na minha vida, que me fizeram perceber que eu tinha algo de diferente que acontecia ali, que os outros não percebiam, né, que acontecia ao meu redor. Fora isso, muitas vezes eu jogo carta desde muito nova. Então, durante o meu jogo de cartas, sempre ouvia uma pessoa falando comigo. E isso eu percebia que era só eu que ouvia. Então, essa percepção, né, da situação é que me fez eu entender que eu estava numa jornada que era extrafísica. Claro que eu tinha pessoas na minha família que também já tinham esse conhecimento, mas eu não tive o apoio nem ajuda no primeiro momento, porque também eu não falava para as pessoas. E é por isso que hoje a gente está aqui. Exato. Por quê que a gente escolheu este nome, Não Conta Lá em Casa? Porque muitas pessoas são de várias religiões e escutam, estudam sobre fenômenos e não contam para ninguém. Primeiro, por conta de preconceito, né? Eu me lembro até hoje que eu não contava para ninguém que eu era de determinada religião, que eu jogava tarô, que eu via manifestações. Então, tudo isto as pessoas não contam por conta do preconceito, por conta do desconhecido. Então, a gente resolveu colocar esse nome, Não Conta Lá em Casa. Por quê? Porque é muito difícil tu lidar com a espiritualidade num mundo de preconceitos, aonde a tua mediunidade pode ser confundida com loucura ou até mesmo com uma situação De de manifestação manifesta demoníaca. Exato, é o diabo que está contigo, né? Então isso tem que cuidar, né? É bem complexo. Então, Sabrina, me conta, até para passar essa ideia para quem está ouvindo, quando você viu os primeiros fenômenos, tu te sentia assustada? Como é que era isso? Começou em que momento? Muito, porque a gente fica naquela dúvida de será que eu tô perdendo a minha sanidade? Será que eu tô pirando, né? Porque não acontecia nada de exorbitante ou que as outras pessoas também viessem a ter uma preocupação maior.
Mas dá medo, porque tu é julgado o tempo inteiro, né? A nossa sociedade é muito complicada por isso. E a gente tendo contato com outras crenças, outras religiões, e eu sendo criada dentro de uma religião que não é, né, não tem esse tipo de doutrina, ficava muito complicado, né, de assumir, de falar para as pessoas. A minha própria família muitas vezes me julgou, né, ou achou que eu estava inventando coisas. Passa muito pela cabeça das pessoas que isso pode ser imaginário, mas não é. E não é só isso. Às vezes a gente entra no ambiente e a gente que é médium também percebe o ambiente, né? A gente capta, absorve essa energia. E às vezes tu entra muito bem e sai muito mal. Por quê? Porque a gente carrega essa percepção. E tu não sabe o quão mal aquilo ali também pode te fazer, né? Muitas vezes de noite também tu tem pesadelos que são desse plano espiritual, né? Então tudo isso traz esse despertar, essa percepção. Não, e me conta quando a gente era pequeno e não queria dormir no escuro. Você já viu isso? Eu dormia a infância inteira praticamente com a luz da minha casa, do corredor acesa. Minha mãe vai lembrar disso. E várias vezes acordei em pânico, chorando, procurando por ela. Porque tinha alguém me olhando, que ia sair a mãozinha debaixo da cama, não tinha isso? Às vezes eu sentia me tocarem. Isso, imagina o pavor para uma criança, né? Ver aquela coisa assim te tocando, tu despertar do nada com alguém te tocando de madrugada. É muito complicado. Então a pessoa tem que saber lidar com isso. E isso é uma situação que também gera muitos atrapalhos na nossa vida no dia a dia. E a pessoa que não consegue controlar a sua mediunidade, que não tem como limitar isso, porque é uma coisa que vai expandindo cada vez mais, acaba passando por situações de dificuldade de relacionamento, de conseguir emprego, muitas vezes, porque imagina, tô lá no emprego e vem né, um espírito falar comigo, eu tô falando sozinho, meu chefe me vê e vai dizer, é maluca, vou mandar embora, né? Ou não tem essa compreensão, essa percepção. E às vezes não é nem tu falar com o espírito, mas ele te tira do ambiente de trabalho. E aí tu não consegue ser rápida para entregar o que a demanda necessita. Geralmente quem tem espiritualidade tem um pouco da falta de foco, porque na realidade tu não tá só nesse plano, tu tá nesse e tá em outro. E isso te gera uma quantidade enorme de situações que podem acarretar, sim, né, numa dificuldade de relacionamento, numa dificuldade de ter habilidades para lidar com o que é o cotidiano, com o que é o material, com o que é o do dia a dia e o que é usual das pessoas. E outra coisa também muito importante que eu vejo é que as pessoas, elas não sabem o que procurar e onde procurar. Então, assim, por muito tempo as pessoas vão e te indicam locais aonde tu vai estudar uma doutrina, seja ela qual for. Pode ser uma casa de kardecismo, pode ser universalista, pode ser de mestres ascensionados, pode ser de umbanda, enfim. Mas para isso tu vai levar anos de estudo. Só que o fenômeno está acontecendo dentro de casa o tempo todo e ninguém te ajuda naquele momento. Tu tem que estudar muito para entender algo que já acontece. E o Não Conta Lá em Casa, ele vem com essa pegada de como o médium se resolve, o que ele tem que fazer dentro de uma doutrina, mas na prática. Isso que eu acho que é mais importante. O autoconhecimento e entendimento de si mesmo, né? Sim. Eu acho que isso é o básico para qualquer médium poder, pelo menos, ter um pouco de equilíbrio e saber como lidar com essas adversidades que a gente colocou aqui, que é muito comum para todos que têm mediunidade, para toda pessoa que tem um pouquinho só, já né, bastante dificuldade. E além de lidar com toda essa questão espiritual, ainda tem que lidar com todo o plano físico. Isso é que é importante. E é essa a proposta que a gente traz dentro desse curso e desse programa. Então, Sabrina, eu gostaria de estar te perguntando quais são os tipos de mediunidade que existem, ou os que mais acontecem, e se isso acontece com criança, e como que a gente olha se é criatividade, que é o amigo imaginário, ou se é realmente mediunidade. Bom, com relação aos tipos de mediunidade, existem vários, né? Eu, por exemplo, sou médium vidente, psicofônica, eu psicografo hoje, porque eu já passei por um desenvolvimento mediúnico dentro
todo um processo de escola. Também, né, tem a clarividência, que é diferente da vidência, né? Então, são diferentes tipos e esses fenômenos podem acontecer de um só. Tem o sensitivo também, que é aquele que percebe o ambiente, né? Aquele escalafrio que a pessoa tem, né? O médium vidente é aquele que vê. O clarividente é o que geralmente olha e enxerga o futuro, tem evidência lá, né, num tempo à frente, olha na Matrix, que nem eu falo, né? O psicofônico é o que ouve. Então, essas manifestações, elas podem acontecer todas juntas, ou elas podem acontecer individualmente e só de um tipo. Isso vai de pessoa para pessoa. A questão da diferenciação é os pais observarem muito de que forma que essa criança, né, conversa com o amigo imaginário, de que forma essa criança fica, por exemplo, quando ela está sozinha no ambiente. É importante essa observação, porque a criança dá sinais muito claros quando existe a mediunidade. Às vezes não dorme de noite, né, ou tem sonos intercalados, assim, que acorda muitas vezes durante a madrugada. Ela pode estar sendo, sim, perturbada por espíritos. Ela pode, sim, estar em desenvolvimento espiritual. Quando tu vê que a criança está falando muito tempo sozinha, e às vezes elas até trazem situações de familiares, assim, pessoas que desencarnaram, e a gente às vezes não dá bola, né? Então é preciso esse olhar atento, porque isso pode também acarretar no desenvolvimento escolar. Geralmente a criança tende a se excluir ou a ficar isolada pelo grupo, porque o próprio grupo que ela está inserida também acaba julgando, e as crianças têm uma percepção muito ampla das coisas. Então, às vezes, a gente acha que é uma coisa assim, tá criando. Não. Os desenhos também, às vezes, eles desenham. Né? Existe a pictografia, que também é um tipo de mediunidade bem rara, que é onde as crianças conseguem desenhar o mundo espiritual. Então, tudo isso é manifestação e é preciso observação para a gente poder, então, explorar e ver de que forma vai tratar. Então, vamos encerrando hoje o episódio da descoberta dentro do canal, e o próximo encontro será um assunto muito importante, que é a mediunidade em si e por onde que faz esse caminho, por onde que anda a mediunidade e como isso acontece com o médium. Acho que